A revolta de Tupac Amaru II, ocorrida no século XVIII, foi uma das maiores e importantes insurgências indígenas contra o domínio colonial espanhol na América do Sul. A região do vice-reino do Peru estava sob controle espanhol desde a conquista dos Incas no século XVI. As políticas coloniais espanholas incluíam impostos pesados e trabalho forçado, que causaram grande sofrimento entre a população indígena. Ao longo dos anos, a exploração e os abusos levaram a um crescente descontentamento entre os indígenas e mestiços. A situação piorou no final do século XVIII, com a introdução de novas formas administrativas e fiscais pelo governo espanhol, conhecidas como reformas borbônicas. O descontentamento da população indígena deu origem ao surgimento de corajosos líderes rebeldes, dispostos a arriscarem suas próprias vidas para combater os espanhóis. José Gabriel Condorcanqui Nogueira adotou o nome Tupac Amaru II em homenagem a Tupac Amaru, o último imperador inca executado pelos espanhóis em 1572. Ele era um cacique, um líder local de origem nobre indígena. Em sua juventude, Tupac Amaru II recebeu uma educação formal em colégios jesuítas, onde aprendeu latim, espanhol e direito, além de ter sido instruído na cultura e história inca. Como cacique, Tupac Amaru II era responsável por intermediar entre a população indígena e as autoridades coloniais. Ele utilizou sua posição para defender os direitos dos indígenas, protestar contra os abusos cometidos pelos corregedores espanhóis, como o trabalho forçado e os tributos excessivos. Sem conseguir obter muitos resultados, Tupac Amaru II proclamou a abolição do corregimento e dos impostos coloniais, posicionando-se como defensor dos direitos dos indígenas e dos mestiços. A rebelião se espalhou rapidamente pelas regiões andinas, atraindo milhares de seguidores. Embora inicialmente bem-sucedidos, os rebeldes enfrentaram desafios na organização e na logística. Em 4 de novembro de 1780, Tupac Amaru II capturou Antônio de Arriaga, um corregedor espanhol conhecido por sua brutalidade. Este ato marcou o início oficial da rebelião. Houve várias batalhas importantes, incluindo a Batalha de Sangarará, em 18 de novembro de 1780, onde os rebeldes obtiveram uma vitória significativa. No entanto, a superioridade militar espanhola eventualmente reverteu os ganhos iniciais. Após a vitória em Sangarará, Tupac Amaru II e suas forças marcharam para o distrito peruano de Tinta, onde enfrentaram e derrotaram novamente as forças coloniais. Esta vitória ajudou a consolidar o controle dos rebeldes sobre a região. O cerco de Cusco, que ocorreu entre dezembro de 1780 e janeiro de 1781, foi um dos eventos mais significativos e dramáticos da revolta de Tupac Amaru II. Embora tenha começado com grande potencial para os rebeldes, terminou sendo um ponto de virada negativo na insurreição. Cusco era um centro administrativo e religioso crucial para os espanhóis, bem como um símbolo cultural e histórico para os indígenas, sendo a antiga capital do Império Inca. Tomar Cusco representava uma oportunidade para desestabilizar o controle colonial espanhol e galvanizar o apoio em toda a região andina. Ao chegar em Cusco, Tupac Amaru II cercou a cidade, cortando linhas de suprimento e tentando isolar as forças coloniais. A estratégia inicial era forçar a rendição através da fome e do desgaste. Os defensores espanhóis, sob a liderança do governador Antônio de Vallejo, estavam bem preparados. Eles fortificaram as defesas e receberam reforços de outras regiões. Além disso, muitos cidadãos espanhóis e aliados indígenas se refugiaram na cidade, fortalecendo a resistência. Os rebeldes enfrentaram grandes dificuldades logísticas. A falta de suprimentos, especialmente alimentos e munições, começou a afetar gravemente a capacidade de manter o cerco. Houve problemas de coordenação e disciplina entre as forças insurgentes. Além disso, surgiram conflitos internos e deserções, enfraquecendo a coesão do exército de Tupac Amaru II. Com o tempo, os defensores espanhóis lançaram contra-ataques eficazes, aproveitando a desorganização dos rebeldes. Usaram táticas de guerrilha e emboscadas para infligir perdas aos insurgentes. Percebendo a inviabilidade do cerco prolongado e a ameaça de um colapso completo, Tupac Amaru II decidiu retirar suas forças de Cusco. A falha em capturar Cusco foi um golpe significativo para a revolta. A partir deste ponto, os espanhóis começaram a recuperar o controle, lançando operações de contra-insurgência mais eficazes. Tupac Amaru II confiava em vários líderes locais e aliados indígenas que inicialmente apoiaram sua causa. No entanto, a pressão
espanhola, e as promessas de recompensas levaram alguns desses líderes a reconsiderar sua lealdade. Um dos líderes que traiu Tupac Amaru II foi Francisco Santa Cruz, também conhecido como Pumacarrua. Ele era um cacique influente que inicialmente apoiou a revolta, mas acabou se voltando contra Tupac Amaru II devido às pressões e às recompensas oferecidas pelos espanhóis. Com as informações fornecidas pelos traidores, as forças espanholas organizaram uma emboscada cuidadosamente planejada. Sabiam que Tupac Amaru II estava se movendo na região de Tinta e decidiram interceptá-lo. A emboscada ocorreu perto de Lang, na região de Tinta, onde Tupac Amaru II estava tentando reunir apoio e reorganizar suas forças. Em abril de 1781, as tropas coloniais espanholas, utilizando a informação privilegiada, cercaram e surpreenderam Tupac Amaru II e seu grupo. Ele foi capturado junto com sua esposa Micaela Bastida, seus filhos e vários outros líderes rebeldes. A captura foi rápida e decisiva, evitando qualquer chance de resistência. Tupac Amaru II e os outros prisioneiros foram levados sob pesada escolta para Cusco, onde seriam julgados. A captura do líder rebelde foi um grande golpe para a moral dos insurgentes. Tupac Amaru II e seus aliados foram submetidos a um julgamento sumário pelas autoridades coloniais. O julgamento foi um espetáculo público destinado a demonstrar o poder colonial e desmoralizar qualquer resistência futura. Antes da execução, Tupac Amaru II foi submetido a torturas brutais na presença da população. Seus filhos, esposa e outros parentes também sofreram do mesmo destino. Em 18 de maio de 1781, Tupac Amaru II foi executado de maneira extremamente cruel na Plaza de Armas de Cusco. Embora a revolta tenha sido esmagada, ele provocou uma série de levantamentos menores e continuou a inspirar resistência contra a dominação colonial. Tupac Amaru II se tornou um símbolo da resistência indígena e da luta pela justiça. Seu legado influenciou movimentos revolucionários e independentes na América Latina, incluindo as guerras de independência no início do século XIX. A figura de Tupac Amaru II é celebrada na literatura, na música e em movimentos sociais contemporâneos. Ele é lembrado como um herói nacional no Peru e em outras partes da América Latina. A revolta de Tupac Amaru II destaca a resistência indígena contra a opressão colonial e o desejo persistente por justiça e igualdade.